Benilda Brito, mulher preta retinta, de cabelo crespo, anulado até os ombros. Estou usando aqui vários búzios, 2 no meu cabelo. Na nossa tradição africana é extremamente importante ao nosso ori. Estou usando búzios também de colar, brincos de búzios, um fio de conta de minha mãe Ansã, eu parrei minha mãe. Estou com um vestido africano da Madá, que é uma empreendedora negra lá de Salvador, de uma grife chamada Negrife, que é uma mulher preta porreta, e feliz demais de estar aqui nessa reflexão, nessa troca. Ainda tem muita gente que acredita que a África é um lugar iletrado de doença, de lixo, de fome, de bicho. Muita gente ainda não conhece o continente africano. E não conhecer e não reconhecer a África enquanto um continente, porque a gente cai naquela armadilha do epistemicídio, que é uma história só, o perigo de um conhecimento só, de um povo só, de uma verdade só, de uma cultura só. A gente acredita nesse epistemicídio e nega-se toda uma riqueza de um continente que é extremamente rico, extremamente sábio e extremamente importante na nossa vida. A África é continente. Há quem acha que a África é país. Hoje a África tem mais de 56 países. E é importante que vários deles contribuem de várias formas com o seu conhecimento. Mas a África Ocidental tem um povo, Akan, muito, muito inteligente. Assim como a África tem vários lugares com muitas descobertas, invenções patenteadas, filosofia antes da Grécia, são os povos quemetianos, mas os povos Akan, da África Ocidental, criaram os adinkras. Os adinkras são figuras como essas que vocês estão vendo aqui. São figuras acompanhadas de provérbios africanos, que vão chamar a importância para a gente pensar que a África é um continente de oralidade, sim, mas de muito conhecimento também escrito e matemático. Uma das 7 maravilhas do mundo, as pirâmides do Egito, está no continente africano. Cálculos muito bem pensados, muito bem desenhados, que vêm do nosso povo preto, que foi escravizado no Brasil. Os adinkras são sinais para a gente entender que existe uma linguagem de um outro povo. Esse que a gente está vendo aqui é o Sankofa. Sankofa é um pato, é um conhecimento africano. É um pato que olha para trás. Ele vai nos ensinar que para entender o presente e pensar o futuro, a gente precisa conhecer o passado. Olhar para o passado do Brasil e entender que, e o pato, quero dizer aqui, não posso esquecer, ele tem os pés fincados no presente, ele tem a cabeça apontada para o rabo, mas ele traz um ovo na boca. O ovo é o quê? A germinação, é o futuro. E entender o Brasil hoje nas relações raciais é constatar o que a história muitas vezes não conta. Mas o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano em toda a história do tráfico negreiro. Nenhum país do mundo invadiu tanto a África como o Brasil e trouxe negros para cá na condição de escravizados. Foi o penúltimo país a acabar com o tráfico, 1850. Mas o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, 1888. Lembrando que a Lei Áurea é a menor lei da jurisprudência brasileira. Ela tem 2 artigos. Primeiro, está extinta a escravidão no Brasil. Segundo, revoga-se a disposições contrárias. Isabel sobe no palco, está todo mundo livre. Para ir para onde? Comer o quê? Viver de quê? E que venham os imigrantes. Vocês terão terra, casa, trabalho. Tragam suas famílias, salário, dignidade, respeito. E a gente saiu andando. É importante conhecer o passado, para entender do que a gente está falando hoje, onde é que nós estamos e como é que nós chegamos aqui. Ninguém pensou de novo, o que nós vamos fazer com esse povo preto todo que a gente pegou, sequestrou do continente africano. Muita gente acha que a gente estava lá em África comendo banana no meio da selva. Não, não acreditem nisso. Quem invadiu o continente africano sabia exatamente em que regiões iam pegar negros e negras que dominavam técnicas de mineração e levar para Minas Gerais, que é o meu estado, eu sou mineira. Quem dominava a agricultura, pecuária, engenharia, ou você vai numa cidade histórica, ver uma igreja super bem construída,
desenhada que o meu povo fez, e você não tinha nem direito de ir para a escola, como é que a gente aprendeu isso? Quem plantou café? Quem plantou algodão? Quem plantou pau-brasil? Como é que o Brasil acumula o capital primitivo primeiro se nós somos pessoas iletradas e burras e analfabetas e macacas andando peladas na selva? A gente precisa romper esse epistemicídio. E como é que a gente conseguiu chegar até aqui com uma história como essa? A gente saiu migrando por nossa própria conta, graças à nossa ancestralidade. Eu não tenho dúvidas disso. Ninguém nunca está sozinho. Eu sou filha de Iansã, minha mãe é a dona do vento, minha mãe é a dona do fogo. É aquela que quando venta o bambu, que é a árvore que representa a minha mãe, ele faz referência porque ele agacha, mas ele não quebra, ele volta. É a borboleta, porque ela é transformação, ela é metamorfose. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque nas empresas, nas nossas relações sociais, a gente enfrenta muitos racismos. E um deles é o racismo religioso. As pessoas dizem assim, orixá, capeta, eu não aguento, mas não deixa de dar 3 pulinhos no mar quando é 31 de dezembro. Quem está no mar é Iemanjá. Quando eu estou estressado, eu vou no mato e abraço o mato. Quem está lá é o Sangue, é o Oxóssi. Aí em cima da minha mesa tem um vidro de pimenta, um vidrinho de sal grosso, um comigo ninguém pode. Isso tudo são manifestações de religião, de matriz africana, sim. E salva, sim. Protege, sim. É curativo, sim. Quem não nos abandonou também é Xangô, meu pai, Caô Cabecilê. E hoje eu descobri um monte de filhos de Xangô aqui. Xangô, aquele da justiça. É ele que bate o martelo. É ele que fala, sim, esse é o caminho. Não, isso não é justo. É por isso que a gente tem essa inquietação que passa por nossas afrografias, que é o que a professora Leda Martins, da Universidade Federal de Minas Gerais, nos ensina. Como que o nosso corpo balança, dança, reflete, demonstra toda a nossa ancestralidade. Sem ela, nós não seríamos capazes de enfrentar os racismos. Eu nunca digo racismo no singular. Seja o racismo estrutural, o institucional, o individual, o racismo escolar, o racismo religioso, o racismo ambiental, o racismo climático, o racismo algorítmico. Quero dizer que racismo é violência. Quando várias negações de direito recaem para o mesmo grupo, que tem as mesmas características físicas, quando pessoas que têm a pele preta, o nariz chato e o cabelo crespo não têm acesso à educação, a saneamento básico, à saúde, à moral legal, a ter um salário digno, isso não é coincidência. Isso é um projeto. E a gente precisa falar sobre ele. E como é que nós conseguimos chegar até aqui? Além da nossa espiritualidade, dos nossos orixás, são elas, essas mulheres pretas, são elas que nos mantêm em pé. Minha avó Benigna, minha mamãe Zaira. As duas já foram para o Orum. Vovó nasceu em 1914, lá no Quilombo do Açude, em Minas Gerais, na Serra do Cipó. E ela engravidou solteira, pariu minha mãe em 1936. E ela fugiu do meu avô, porque ela falava que nasceu para ser mãe, não para ser esposa. Mais tarde eu aprendi que isso é saúde sexual e direitos reprodutivos, mas a vovó não usava essa expressão. Mais tarde eu aprendi que a vovó era uma feminista negra, mas ela também não falava sobre isso. Ela foi trabalhar em Belo Horizonte, em casa de família, e cada vez que meu avô descobria onde a minha avó estava, ela fugia para outra casa com a minha mãe, fugia para outra casa com a minha mãe, e só pariu minha mãe. E a minha mãe conheceu meu avô em 1980, quando a mamãe já tinha nós 8, e ele morreu em 81. A minha mãe se casou com meu pai, ausente, como a grande maioria dos homens pretos pobres, 8 filhos consecutivos, que a mamãe pariu 8 anos consecutivos. Então, quando meu irmão tinha 1 ano, a minha irmã mais velha tinha 8, e no meio do caminho nós éramos 6, com uma vida extremamente difícil para 2 mulheres criarem. Nós somos de família matriarcal, que pensavam cotidianamente estratégias para a nossa sobrevivência. E uma delas, entre tantas, que a vovó fazia, era trançar os nossos cabelos. E a vovó trançava
o nosso cabelo, e a trança é importante perceber essa conexão. A trança coladinha na cabeça, elas antigamente eram sinais, mapas, para chegar em comunidades quilombolas. Então as mulheres pretas iam lá, trançavam o cabelo dos escravizados e escravizadas, e eles corriam pelo mapa, por isso que a gente desenha na nossa cabeça, para chegar nos quilombos. Vovó trançava o nosso cabelo, eu, Benilda, pequena, e ela falava assim, pronta, você está pronta. Eu falava, não, vó, pronta para ir aonde? Nós vamos ficar em casa, a gente vai passear? Eu falava, não, você está pronta para encarar o mundo. Você está pronta para encarar os racismos. Você está pronta para a vida. É por isso que hoje, quando eu vou trançar o cabelo, muitas vezes não é por estética, é para fazer essa reconexão ancestral. É isso que nos leva para esse fortalecimento de violências cotidianas. É a gente pensar no útero que nos pariu. Por isso eu convido todo mundo para botar a mão no umbigo. Essa cicatriz é ela que nos conecta diretamente àqueles e aquelas que vieram antes da gente, que fazem fazer o quê? O que nós somos hoje. Eu aí, Benilda, uma mulher preta, lésbica, quilombola, de axé. Eu sou mãe de 3 e sou avó. Eu sou neta da dona Benigna, eu sou filha da dona Zaira. Orgulhosamente falo em nome de muitas vozes silenciadas. E a vovó empoderou a gente demais. Vovó empoderou tanto que o meu sonho era coroar Nossa Senhora da Aparecida. E botar a coroa, porque a gente só podia jogar flor. E vovó brigou com o padre e falou, minha neta vai botar a coroa sim. E a música que eu cantava, que eu ensaiei, era assim, não são ricas pedrarias, é coroa bem singela, que vem hoje oferecer-te, aceita, ó Virgem Bela. E a Virgem Bela estragou tudo, porque todas as minhas colegas riam da minha cara e diziam, não tem anjo preto. E a minha avó dizia, tem anjo preto sim. E essa minha irmã, Benícia, do lado, eu coroava e os meninos gritavam, anja preta, macaca, e as lágrimas escorriam. Quando terminou a coroação, cheguei em casa, a vovó tinha feito uma coroa de jornal e botou na minha cabeça. E falou que a partir daquele dia, eu tinha que ter certeza da minha responsabilidade enquanto uma mulher preta coroada. E assim eu pari 3 filhos e tenho um neto. O Adaê é o que está de vermelho, são todos nomes africanos. Adaê significa sol nascente. Adaê Abaré. Abaré é um nome indígena, é o nome que os índios dão para chefes das tribos e sacerdotes. O Alaê é o de verde, o Adaê tem 35 anos, Alaê tem 30 anos, Alaê é um nome africano também, significa sol nascente. Alaê Imirá. Imirá é um nome indígena, é o nome de uma madeira forte e de boa qualidade. Ayana, essa maravilhosa de laranja que está aqui na plateia com a gente. Ayana Dara, que também é um nome africano, significa Ayana, flor de formosura, e Odara é uma espécie de Exu que abre os caminhos e cuida da gente. Enã é o meu neto, tem 11 anos, Enã Miguel. Enã também é um nome africano, que significa enviado por Deus. E essa é a minha família, que eu também, mãe solo, porque o pai foi embora muito cedo, e eu, orgulhosamente, com a ajuda da ancestralidade de mamãe e vovó, criei meus filhos. Muita gente me pergunta, 40 anos de militância no movimento social negro, e eu agradeço muito o que eu sou. Depois de Yansan e Xangô, de mamãe e vovó, é esse movimento que me dá régua e compasso. Hoje nós temos uma consultoria, eu sou CEO da Mucoa Consultoria, inspirada pelo meu mestrado que eu fiz em Angola, na minha residência social. Mucoa é a flor do baobá, é o fruto que também é aproveitado pelos angolanos e angolanas como sais minerais, fortalecimento. É ele que vem fortalecendo as nossas caminhadas. E por isso a nossa consultoria, ela é para dentro das empresas, sim, mas a gente trabalha com letramentos afrocentrados, a nossa forma de expressão, de senso, de sentimento, de história. Nós somos todos militantes do movimento social negro. A gente não nasce agora com compliance, com ESG, a gente tem um compromisso político, histórico, racial de transformação. Eu comecei com o Adin, que quero terminar com esse, Aya. Aya vem de Sambambaia, também dos povos Akan da África Ocidental.
significa resistência, luta. E com essa samambaia eu quero homenagear todas as mulheres pretas que vieram antes de mim e que estão para vir depois. Quero dizer para vocês que essa semana, conversando com uma amiga, ela me dizia que descobriu recentemente na família que a avó dava para o mesmo padrinho todos os tios dela. Era um padrinho só para 5 tios que ela tinha. E quando ela foi questionar, por que, vó, que você fez isso? A avó falou, porque ele era policial branco. Ter um policial branco era uma forma de proteger vocês. E eu me lembrei de uma estagiária que eu tive que falava que a avó costurava os bolsos dos irmãos. E eu perguntava, Carla, mas por que ela costurava? Ah, Benilda, um dia nós perguntamos para ela, vó, por que você costura? Costuro sim, porque se a polícia parar um filho meu, um neto meu, o bolso está costurado, elas não vão colocar nada lá dentro. É só essa sabedoria dessa ancestralidade preta que nos mantém aqui e reafirmando o tempo inteiro, nós não somos macacos. Axé.